Graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou aqui hoje para continuar aquela pequena série de devocionais, olhando para João 17 e esperando que Deus fale conosco. Só relembrando, essa pequena série ela foi motivada primeiramente porque diante do isolamento social, mas da intensificação do relacionamento familiar, muitas famílias perceberam as suas fragilidades e muitas famílias têm se desfeito. Mas em segundo lugar, e para mim o mais importante, é que João 17 apresenta para mim e para você hoje uma agenda do reino, uma agenda do reino para a família. Jesus ora ao Pai, Jesus apresenta então nessa oração tudo aquilo que ele tinha feito pelos discípulos e com os discípulos. Por isso eu acredito que João 17 é uma boa agenda para percebermos no outro a possibilidade da missão de fazê-lo discípulo de Cristo. Na primeira devocional nós conversamos sobre a vida eterna. O verso 3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu único Filho, a quem enviaste." Bom, nós temos a vida eterna, nós conhecemos Deus Pai, nós conhecemos Cristo. A pergunta é: como a vida eterna desemboca, como a vida eterna se manifesta no nosso lar, como nós, nesse tempo de intensidade relacional familiar, nós manifestamos que conhecemos Deus e a Cristo Jesus. Em segundo lugar, na nossa conversa, eu quero olhar com você no Evangelho segundo João, no capítulo 17, só que agora no verso 8. Olha só o que diz: "Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste." Lá na Epístola de Tiago, no capítulo 3, nós vemos uma declaração muito interessante. Tiago diz para mim e para você que a língua, ela está entre os órgãos mais perigosos do corpo humano. Tiago ele fala assim: se nós colocamos freio na boca de cavalos para refrear todo o corpo, nós devemos fazer isso com a nossa língua. Ele fala que a língua é um órgão que pode colocar em risco a carreira humana. Com ela nós abençoamos e com ela nós amaldiçoamos. No tempo de relacionamento intenso de Jesus com seus discípulos, Jesus usa a sua língua, Jesus usa o seu órgão, Jesus usa a sua capacidade de transformar os pensamentos, aquilo que habita nele, em som. Ele usa isso para fazer conhecida a palavra do Pai. Tudo que o Senhor me deu, eu lhes disse. Todas as palavras que o Senhor me deu, eu passei para eles. Nesse tempo, meu irmão, de convívio intenso familiar, é muito fácil, num momento de ira, num momento de raiva, num momento de desgosto, num momento de frustração, num momento de ansiedade, num momento em que nós somos desagradados com alguma coisa ou algo não saiu do nosso jeito, nós usamos as nossas palavras como armas para ferir o outro. Usamos a língua como um instrumento de poder para oprimir. Usamos a língua como um instrumento para massacrar. Usamos a língua como um instrumento que pode colocar em risco, não é a carreira humana agora, os nossos relacionamentos familiares. Jesus usa a sua língua para fazer conhecida a palavra do Pai aos que estão em casa. Como as nossas palavras, elas estão sendo usadas como instrumento de Deus, revelando a palavra que já recebemos de Deus para os nossos. Como a palavra que nos foi dada em Cristo Jesus encarnado, agora se torna a palavra viva, sendo dita aos outros, revelando a presença de Cristo e a presença de Deus.
Quando eu falo de palavras, eu não estou falando somente de sons. Eu não estou falando só dessa articulação sonora. Eu estou falando de uma palavra que vem acompanhada de gesto, ações, reações, intenções. Eu estou falando de uma palavra que vem acompanhada de um conteúdo real. Por quê? Porque nós só transmitimos a palavra do Pai na medida em que nós conhecemos e somos cheios dela. Se nós nos alimentamos de qualquer outra palavra, de qualquer outra fonte, aquilo que sai da nossa boca não vai ser a palavra de Deus. Mas se nós nos alimentamos da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, da Bíblia, do momento devocional, se nós nos alimentamos sim da presença de Deus, aquilo que vai ser transmitido é palavra do Pai. Como você então, nesse momento de intenso relacionamento familiar, como você está trazendo aquilo que você já recebeu do Pai ao longo dos anos para dentro da sua casa, para a sua boca, para os seus atos, para as suas ações. Que dentro do nosso lar as nossas palavras possam ser palavras brandas, que desviam o furor. Que dentro do nosso lar a nossa palavra possa ser uma palavra de salvação, que a nossa palavra seja uma palavra de consolo, de esperança, que a nossa palavra seja assim uma palavra de exortação, mas acompanhada do amor divino, de quem sabe que Deus o chamou para fazer do outro um discípulo de Cristo. Assim, meu irmão, que o teu lar seja repleto. Assim, minha irmã, que a tua casa seja repleta, abundante da palavra de Deus. Compartilhe, fale, expresse, que tudo aquilo que sai da tua boca seja repleto daquilo que Deus já te deu a conhecer. Que Deus o abençoe